Olá, bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós falaremos nessa mensagem de fé sobre a fidelidade. Então eu convido você a meditar comigo no livro de Daniel, no capítulo 3. No capítulo 1 de Daniel, conta a história que o rei Nabucodonosor, rei então da Babilônia, havia sitiado a cidade de Judá e levado muitas pessoas cativas. Dentre essas pessoas, 4 jovens se destacaram, que foram Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Esses jovens tiveram os seus nomes trocados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, esses jovens, em pouco tempo que eles passaram na sua terra natal, eles perderam a sua liberdade. Esse rei, quando chegou e dominou aquela cidade, levou a liberdade desses jovens, levou a sua identidade, levou a sua família, mas nada disso fez com que esses jovens mudassem a sua essência e perdessem a sua fidelidade para com Deus. E até que ponto nós suportaríamos isso? Mas esses jovens dão um exemplo impressionante e incrível, da qual nós discutiremos hoje. Mesmo perdendo sua liberdade, sua família, mesmo sofrendo, perdendo seus bens, eles não abriram mão da sua fidelidade com Deus, não mudaram a sua essência. Então, no capítulo 3, o rei Nabucodonosor havia construído uma imagem sua de 60 côvados, aproximadamente 26, 27 metros de altura. E ele deu uma ordem, ele decretou uma lei que todas as pessoas, ao escutarem sons de instrumentos musicais e de música, essas pessoas deveriam se prostrar diante daquela imagem, o adorando. Esse homem, ele havia vencido diversas batalhas, sitiado muitas cidades, vencido muitas guerras, e isso inflou seu coração de tal maneira que o orgulho tomou conta desse homem. Ele se achava superior, ele se via como um Deus e queria que as pessoas, todo o povo, o idolatrasse como um Deus. Porém, ele conheceu que há apenas um Deus fiel e verdadeiro, um Deus vivo, e nós falaremos disso hoje. Então, no capítulo 3, a partir do versículo 8: Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus utilizou a vida deles de uma maneira extraordinária. E o rei via que havia uma diferença na vida desses jovens. Por isso constituiu eles como administradores também do reino, de muitas províncias. E eles eram homens de confiança do rei Nabucodonosor. Só que os caldeus tinham inveja desses 3 jovens e tramaram contra a vida deles. Muitas vezes, na nossa vida, pessoas se levantam contra nós, porque vê o brilho de Deus nas nossas vidas, nas nossas atitudes, e isso incomoda. Então o inimigo, ele tem se levantado, mas a palavra de Deus diz que por um caminho eles sairão contra nós, mas fugirão por 7. Então no versículo 9 disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara e do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os seus negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então esses homens, os caldeus, eles levaram essa informação até o rei, não porque eles queriam o bem do rei ou que a lei fosse cumprida, mas porque eles tramaram contra a vida desses jovens que eram usados por Deus e que mantiveram a sua fidelidade para com Deus. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor
e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara e da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorei a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar-vos das minhas mãos? Então, ele ainda questionou e ainda levantou essa blasfêmia contra Deus. Quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Então o orgulho desse homem era tão grande que ele falou tal atrocidade. Porém, Deus honrou a vida desses 3 jovens. E nós veremos isso agora. Agora, pois, estáis dispostos? No versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a imagem de ouro que levantaste. Então esses jovens já haviam perdido sua família, já haviam perdido sua identidade, já haviam perdido sua liberdade. A única coisa que sobrou para eles era a própria vida. E até isso o rei ameaçou tirar deles. Mas mesmo assim eles se mantiveram firmes e falaram: não, se Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. Porém, se não nos livrar, nós não nos prostraremos diante de outro Deus. Então eles mantiveram a fidelidade. Será que nós, perdendo tudo que esses homens perderam, nos manteríamos fiéis? E é essa fidelidade que nós devemos apresentar a Deus, mesmo com nossas vidas. Então nós não devemos nos curvar ao sistema corrupto desse mundo, não devemos escolher adorar outras imagens, outras pessoas, sejam parentes. Mas fulano falou que eu estou sendo bobo de buscar Deus. Deixa ele falar. Não corrompa a sua fidelidade com Deus, porque as leis elas mudam, as leis passam e mudam, as circunstâncias mudam, as pessoas mudam, os reis mudam, mas Deus ele permanece. Então permaneça fiel com Deus. E nós veremos isso. No versículo 25, esses jovens foram lançados na fornalha de fogo e o rei ficou irado. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Deus já se fez presente ali, poupando a vida desses 3 jovens, e o seu nome foi engrandecido. Então o próprio Senhor Jesus aí se fez presente também, como ele se faz na minha e na sua vida. Quantas vezes Deus ele mostrou sua fidelidade, sua misericórdia para conosco? Quantas vezes, quantos livramentos você já não deve ter tido na sua vida? É Deus mostrando a sua grandeza, a sua misericórdia e a sua fidelidade. Então permaneça fiel, porque Deus ele é fiel e ele busca essa fidelidade de cada um de nós. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. No versículo 28, falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Não escute o homem. Mesmo que se façam leis contra a vontade de Deus, permaneça fiel a ele. Porque, como eu disse, as leis mudam, os homens mudam, os reis mudam, mas Deus ele permanece. Deus é eterno. Ele nos guarda e nos protege e nos livra de todo mal. Seja fiel a Deus, pois ele é fiel a você. Agora comenta comigo aí um livramento que você já teve na sua vida, algo que te marcou. Que Deus abençoe e tenha uma ótima semana em nome do Senhor Jesus Cristo.